No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar a ministra Regina Helena Costa, aqui do Superior Tribunal de Justiça. Vamos falar sobre direito tributário, Código Nacional e os grandes devedores. E é sobre esses assuntos que a gente conversa agora aqui no Justiça para Todos, que já está no ar. Antes de iniciar a conversa com a ministra Regina Helena Costa, vamos a um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil participou de um ato público contra a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, uma iniciativa da AJUF, da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. O objetivo foi fazer um alerta ao Congresso sobre as mudanças na aposentadoria, previstas na proposta de emenda à Constituição. A AJUF propõe que a PEC 287 seja mais discutida com a sociedade antes de qualquer aprovação. Vários pontos são criticados, entre eles a idade mínima para pedir aposentadoria e os possíveis prejuízos aos servidores públicos. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, destacou que a associação já apresentou 5 emendas referentes a atividades da magistratura e do Ministério Público e ressaltou que a AJUF vai permanecer atuante para impedir que a sociedade seja responsabilizada por um cenário que poderia ser outro se não fosse o desvio de recursos públicos. O Justiça para Todos veio para uma entrevista especial com a ministra Regina Helena Costa aqui no Superior Tribunal de Justiça. A magistrada está no STJ desde agosto de 2013. Muito obrigada por nos receber aqui no gabinete da senhora, ministra. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar para a TV Justiça. Obrigada. É um prazer. Ministra, a senhora foi juíza federal por 13 anos, desembargadora federal por 10 anos, na terceira região. Como que essa experiência reflete no trabalho aqui no STJ? Eu penso que seja uma experiência muito rica o exercício da magistratura federal e que, sem dúvida alguma, me ajudou muito no trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no Superior Tribunal de Justiça, porque aqui os ministros exercem, claro, uma jurisdição nacional. Então, vir com essa bagagem, com essa experiência tão rica de exercer a jurisdição federal, especialmente na terceira região, de onde eu vim, que é a região que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que tem muito volume, muito trabalho e muita diversidade de teses. Então, realmente uma experiência muito boa e acredito que seria imensamente mais difícil chegar aqui sem ter tido esse tempo todo de magistratura federal. Certamente, Ministra, a senhora tem muita experiência e muitos estudos na área tributária, O CTN, o Código Tributário Nacional, é de 66. Como que a senhora avalia isso? Ele precisa de algum ajuste? Qual a opinião da senhora? Eu costumo dizer que o Código Tributário Nacional ele é um sobrevivente, porque ele foi editado em 1966, é a Lei 5.172 de 66, e logo que ele foi editado, quer dizer, quando ele nasceu, ele existia a Constituição de 1946. Logo depois que ele foi editado, já sobreveio uma Constituição nova em 67. E isso já causou o primeiro desajuste entre o Código e a Constituição. As constituições brasileiras tradicionalmente tratam de matéria tributária como nenhuma outra Constituição que se tem notícia. Então, da tradição brasileira, do constitucionalismo brasileiro, tratar de matéria tributária, tratar da disciplina da tributação em nível constitucional. Então, isto, um código que nasceu antes das constituições e nasceu antes, portanto, da Constituição atual, isso causa uma série de problemas, O código, por vezes, diz coisas que a Constituição não diz. Então, significa dizer que naquelas disposições que ele assim se expressa, ele não foi recepcionado pela Constituição, então foi revogado por ela, porque ela é uma lei de maior hierarquia. Há coisas que a Constituição diz que o Código não conhece, porque são realidades que ele não existiu na Constituição de 46, quando ele nasceu. Então, nós temos uma série de problemas, É um código, por exemplo, que não trata das contribuições, que são tributos importantíssimos, hoje os tributos que geram maior arrecadação para a União, e são também os tributos mais polêmicos, mais questionados judicialmente. Então o Código não conhece, não tem uma norma sobre isso, e o Código deve trazer especialmente normas gerais de direito tributário. Então é um código com muitas dificuldades, por isso que eu digo que ele é um sobrevivente, mas assim, carinhosamente, habilidade sobrevivente. Diante disso, como é que fica a missão do STJ, para uniformizar aí a interpretação da lei federal? Tarefa nada fácil. É verdade. Justamente por essa característica da disciplina da tributação, ela está tão constitucionalizada, então isso, evidentemente,
outorga, em primeiro lugar, ao Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional, cuidar dessas questões, apreciar essas discussões tributárias sob o prisma da Constituição. Ao STJ cabe exatamente fazer a uniformização da interpretação da legislação federal. Como o Código Tributário Nacional é uma lei federal, né, e com todas essas dificuldades que eu já rapidamente ponderei, a missão importantíssima do STJ em matéria tributária é justamente uniformizar a interpretação da aplicação desse código. E que não é uma coisa fácil, especialmente porque é um código que está com esses problemas. Então, muitas vezes será possível, será mais do que possível, será necessário até desenvolver uma interpretação construtiva para dizer, afinal de contas, vamos uniformizar vários preceitos que permitem ou que sejam mais de uma interpretação. O STJ tem feito esse trabalho. Então é um trabalho de uniformizar e de dizer, na verdade, o que é o código, o que ele quer expressar, com todas essas dificuldades e com todas essas armadilhas, não é, de não recepção, revogação ou não exata compatibilidade entre as normas do Código e a Constituição. Caso a Constituição Federal tivesse uma boa estruturação, né, sobre as questões tributárias, ainda assim o Código seria necessário para dar um norte? Sim, aí? Porque a Constituição ela traz os grandes temas sobre tributação. Então, são basicamente 4 grandes temas de que a Constituição trata, e que rapidamente posso dizer o seguinte. Primeiro, a Constituição prevê as regras matrizes de incidência tributárias, o que significa dizer que ela estabelece quais são os fatos que podem ser tributados, especialmente com os impostos, ela diz isso. A Constituição, ela classifica os tributos. Quer dizer, ela diz quais são as espécies tributárias. Uma Constituição, realmente, nenhuma Constituição faz isso. Dizer o que são impostos, o que são taxas, o que é contribuição de melhoria, o que são contribuições, empréstimos compulsórios. A Constituição diz isso. Em terceiro lugar, ela reparte as competências tributárias. Ela diz que, como nós estamos numa federação, e tanto a União tem os seus tributos, Estados-membros, municípios e o Distrito Federal, a quem compete fazer o que em matéria tributária. A Constituição diz isso também. E, para completar, é o quarto grande tema de que cuida a Constituição em matéria tributária, a Constituição estabelece quais são as limitações ao poder tributário. Então, ela diz até onde o Estado, pode ir e retirar uma parte do patrimônio do cidadão a título de tributo. Então, a Constituição estabelece princípios muito importantes, imunidades, uma série de coisas. Então, a Constituição trata desses grandes temas, das grandes linhas sobre tributação. Agora, ao Código cabe um outro papel. O Código, ele basicamente serve para conter as chamadas normas gerais sobre tributação. Então, ele vai, como ele tem uma natureza de lei complementar, ele vai pegar esses preceitos constitucionais e detalhá-los, né? Então, ele vai desdobrar, vai detalhar. E isso é importante porque, vejam como o sistema é complexo. Você tem a Constituição, tem o Código que traz as normas gerais, são normas para todos os entes da federação, e aí cada pessoa política, cada ente da federação tem as suas leis tributárias também. Então é um sistema muito complexo, um sistema tributário muito difícil, porque eu tenho uma legislação constitucional, eu tenho uma legislação nacional, eu tenho uma legislação federal, várias estaduais, municipais, distrital. Tudo isso tendo que conviver harmonicamente. Né? Complexo, né? A gente vai fazer uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo e o Justiça para Todos volta em instantes. Eu volto a conversar com a ministra Regina Helena Costa, do STJ. Ministra, uma reforma tributária, ela é possível, é necessária? Como é que a senhora avalia isso? Esse é um tema extremamente delicado e recorrente, porque eu costumo dizer aos meus alunos que reforma tributária é um tema que surgiu desde que eu era criança. Então eles fazem a conta e falam, nossa, mas então esse tema realmente é muito antigo, né? Porque desde que eu era criança se fala de reforma tributária. E se fala sempre. A cada nova Constituição, a cada emenda constitucional, a cada mudança legislativa, se fala, não, é preciso reformar. A questão da reforma é muito
complexa. Por quê? A parte dessas dificuldades que eu já tracei, de termos uma federação, todos tributando, uma porção de níveis de legislativos, a reforma tributária ela não envolve só questões jurídicas, ela envolve questões econômicas, questões políticas. Então, na verdade, é um universo de aspectos que devem ser pensados para se idealizar a promoção de uma reforma. A começar que é preciso mudar a Constituição, exatamente por esse ponto que eu mencionei anteriormente, já que a Constituição brasileira fala tanto de tributação, uma reforma, necessariamente, uma reforma verídica, verdadeira, ela passaria por alteração constitucional. E nós sabemos que alterar a Constituição brasileira, alterar a Constituição não é tão fácil. Alguém vai dizer assim, não, mas como uma Constituição que já teve tantas emendas, como não é fácil? Apesar de ter sido já muito modificada, mas a emenda em si, o processo de emenda, todos sabem, é um processo mais complexo. Então, precisaria primeiro mudar a Constituição. Depois, essa mudança constitucional profunda em termos do sistema tributário, que tem lá um capítulo inteiro dedicado para isso, isso refletir-se-ia também em todos os demais níveis. Então, o código teria que ser mudado, as leis locais, as leis federais, as leis locais, enfim. O que me parece melhor a essa altura, em vez de se falar uma reforma tributária, é fazer alterações no código de modo a ajustá-lo à Constituição atual, que é muito posterior a ele. Então, esses desencontros que eu mencionei de início, então seria interessante que nós pudéssemos fazer algumas alterações no código. É o que me parece que seria mais factível no momento, né? É um código complexo, né? Sim. A senhora chegou a comentar no bloco anterior, comparando com outros países, dá para fazer essa comparação, né? Sim, exatamente porque em outros países, por exemplo, países que não têm a forma de Estado federal, países, por exemplo, o sistema unitário, esses países não têm diversas pessoas legislando sobre tributação. Então, esse é um problema do Brasil, né? É uma peculiaridade brasileira. Então, você tem diversos entes federativos legislando sobre matéria tributária. Então, em outros países, muitas vezes a legislação tributária é feita por um ente central e aplica inteiramente ao país. Aqui não. Para complicar, a Federação Brasileira, como é sabida e ressabida, ela não é uma federação, um modelo federativo típico de Estados, União e Estados-membros autonomamente recíprocos. Nós temos municípios que têm autonomia e que legislam sobre tributação. Então, quer dizer, tudo isso tendo que se afinar às normas gerais de direito tributário que se contém no Código. Então, o Código tem que dialogar com essa legislação, a legislação tem que dialogar com o Código tem que dialogar com a Constituição. A senhora tem a publicação Curso de Direito Tributário, Constituição e Código Tributário Nacional, né? Qual é a importância de destrinchar aí essas questões tributárias de uma forma mais didática? Foi um grande desafio escrever esse curso. Eu só ousei fazê-lo depois de mais de 20 anos de magistério e justamente o desafio foi porque justamente o direito tributário sempre foi uma disciplina considerada muito difícil, muito árida, muito complexa. E de tanto ouvir isso dos meus alunos, né, porque eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo há mais de 30 anos, tanto ouvir isso dos meus alunos de graduação, o meu desafio foi tentar escrever uma obra que fosse muito didática, muito objetiva, que tentasse destrinchar o direito tributário, as noções básicas, de modo a que os alunos pudessem compreender mais facilmente. Eu espero ter conseguido de alguma maneira contribuir para isso. Os alunos gostam do livro. É um livro muito, muito básico, mas ele tem efetivamente essa missão de ensinar as noções essenciais dessa matéria, para que depois aqueles que se interessem possam desenvolvê-las com outras obras também. Com certeza. A JUF ela esteve presente e apoiou o seminário dos 50 anos do Código Tributário Nacional, né? Esse tipo de evento é importante para poder, enfim, para que o assunto seja amplamente divulgado, falado, né? Eu penso que sim. Na verdade, a ideia foi minha de fazer com que justamente neste tribunal, como eu mencionei, tenha a missão de uniformizar a interpretação sobre as disposições de leis federais e do Código Tributário Nacional. Eu entendi importante registrar esse marco dos 50 anos com um evento, ainda que tenha sido um evento simples, foi uma duração de um único dia, mas nós trouxemos aqui profissionais muito, muito gabaritados e pessoas que vivenciaram o início da aplicação deste código. Então, nós trouxemos juristas que viram o código nascer, quer dizer, que quando ele nasceu em 66, eles já estavam aí
militando na docência do direito tributário, advogando em matéria tributária, então puderam dar uma excelente contribuição, um excelente testemunho do que era a interpretação no início, de como essa interpretação foi mudando, quais as questões que vieram sendo. Então, nós aplicamos o código mais recentemente, mas eles aplicam, eles interpretam e aplicam desde muito tempo. Então, eu acho que isso foi muito importante. E tive também, que é preciso registrar, o inestimável auxílio do ministro Gurgel de Faria, que também aqui é meu colega, na realização do seminário. Então eu acho que foi muito positivo para a gente refletir sobre a existência do código até o momento. Uhum. Falando sobre a taxa de congestionamento, né, na Justiça Federal, passa dos 90% aí, e só de execução fiscal é o que corresponde à maior parte, né? Como é que a senhora avalia isso? Eu avalio, de toda essa experiência que eu tenho de Justiça Federal e agora aqui também no Superior Tribunal de Justiça, esse congestionamento dos processos, especialmente na área da magistratura federal, ele se deve justamente a essas questões de massa, como a gente diz, que são questões previdenciárias, questões tributárias. Essas são as principais causas, tipos de causas que realmente congestionam toda a tramitação dos processos e o funcionamento da justiça. Então, o direito tributário ele é responsável por muito disto, porque o volume de ações, né, quando alguém resolve, por exemplo, questionar um dispositivo de lei, quando alguém resolve questionar uma ofensa ao código, então, essas ações, como são milhares de contribuintes na mesma situação, então a gente pode imaginar milhares e milhares de ações individuais. Então, esse é um problema muito sério. Nós temos mecanismos já que a Constituição prevê, que o Código prevê, que o Código 73 já tinha de alguma maneira em alterações que foram promovidas já previa, e o Código atual, o Código de 2016, esse Código trouxe uma porção de aperfeiçoamentos a esses mecanismos de coletivização de julgamentos. Então, essa nova sistemática processual, ela casa muito bem com as lides tributárias, exatamente porque a solução dada num leading case, como a gente diz, um precedente, a formação de um precedente, ela vai resolver uma porção de causas, de lides, de disputas que são exatamente iguais. Na sistemática dos recursos repetitivos, aos quais a matéria tributária se amolda muito bem, criar os precedentes para justamente, a partir do precedente fixado aqui da interpretação fixada para o Código Tributário naquela discussão fixada pelo STJ, que isso seja aplicado, né, como manda o Código atual, sem nenhuma dúvida, seja aplicado por todas as demais instâncias. Uhum. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar com a ministra do STJ, Regina Helena Costa. É daqui a pouco, não saia daí. Voltamos a falar aqui então no Justiça para Todos com a ministra do STJ, Regina Helena Costa. Ministra, o grau de judicialização de casos relativos ao sistema tributário, ele pode ser considerado alto? Sim, eu penso que sim, como estávamos falando de congestionamento e como eu disse, a vocação da matéria tributária é para a reprodução de demandas, então o grau de judicialização é muito alto, quer dizer, se questiona muito as leis tributárias, isso já é uma tradição brasileira, é por essa razão, por exemplo, que a magistratura federal tem um contingente de ações tributárias muito elevado, porque a União, né, como é na Justiça Federal onde se discutem as questões contra a União, e a União é a pessoa política que tem maior competência tributária em termos de impostos e contribuições. Então, as discussões tributárias são muito, a judicialização na Justiça Federal é muito elevada. No âmbito dos Estados-membros, como a Justiça Estadual julga questões tributárias de estados e municípios, aí nós temos também uma judicialização elevada, mas vamos dizer, o número de tributos é um pouco menor, os questionamentos um pouco menores, mas no geral, se a gente somar tudo, sim, se pode dizer que sim. Eu também costumo observar que, em verdade, legislar
sobre matéria tributária no Brasil é muito difícil, especialmente por conta dessa circunstância de a Constituição falar tanto de matéria tributária. Como a Constituição é muito detalhista, o legislador tributário, quer o legislador federal, quer o estadual municipal, ele tem que estar muito atento para produzir uma lei tributária que não esbarre ou não ofenda nenhum dos dispositivos constitucionais. Então ele tem que prestar atenção em princípio da legalidade, princípio da anterioridade da lei tributária, princípio da irretroatividade, capacidade contributiva, vedação ao confisco e uma porção de outras coisas. Ele tem que observar esses princípios, tem que observar as imunidades. Então, vamos dizer, é um campo minado, porque a Constituição cercou o contribuinte de imensas proteções, e o legislador tributário, ele tem que estar muito, muito atento a isso para não produzir uma lei pelo menos duvidosa. Então, o que acontece é que as leis tributárias são produzidas e nós temos um cipoal de leis tributárias. E essas leis muitas vezes não são produzidas talvez com essa atenção. Então, uma lei tributária duvidosa, eu não estou dizendo nem aquela que seja claramente inválida ou inconstitucional, ou que tem algum problema. Uma lei duvidosa, uma lei tributária duvidosa certamente vai ensejar milhares e milhares de ações. Como reduzir, então, a quantidade de litígios, né, diante das execuções fiscais? Isso é possível? Tem alguma saída aí? As execuções fiscais, a execução fiscal em si, ela é sempre um ponto muito polêmico. Já se tentou mudar a lei, existe uma lei específica para esse tipo de execução, que é a Lei 6.830 de 80. Ainda hoje, embora seja uma lei antiga, vamos dizer, não é? Já de algumas décadas, ainda hoje há muitas discussões, nós ainda estamos discutindo questões atinentes à interpretação da lei. Já houve tentativas de se alterar essa lei, de substituir esse sistema da Lei 6.830, que tem algumas polêmicas, algumas dificuldades, mas realmente tem sido difícil. Essas tentativas não foram exitosas e continuamos com a mesma lei, com os mesmos problemas, não é? É claro que toda essa questão das dívidas, dos débitos tributários, dos contribuintes inadimplentes, dos grandes devedores, tudo isso passa também, penso eu, por uma educação nessa matéria. Quer dizer, então é preciso uma consciência do contribuinte de que o tributo não é uma sanção, o tributo é importante para sustentar a sociedade, para sustentar o Estado existe para servir a sociedade. Então, ser cidadão, né, é ser contribuinte também. É um pensamento que normalmente não ocorre à maioria das pessoas, mas em verdade, o cidadão não é apenas aquele que tem direitos a votar e ser votado, é aquele que tem direitos a consumir, que tem direitos enfim, a se manifestar. Não, o cidadão também é aquele que pode contribuir para as despesas do Estado. É aquele que tem renda, que tem patrimônio suficientes para poder contribuir e sustentar o Estado. Claro que a contribuição por parte do Estado nem sempre acontece, aí já é outra questão. Esse é um ponto, né? que você colocou e é muito, porque normalmente se pensa exatamente assim, como eu não recebo do Estado, e há críticas imensas e verídicas sobre isso, como eu não recebo a contraprestação do Estado, eu também não vou pagar tributo, que na verdade não é uma postura que melhore as coisas, quer dizer, então vai continuar sempre assim, quer dizer, então eu também não pago, ele também não... Então a ideia é justamente poder arcar com o seu dever de pagar, né? Porque é um dever de contribuir, arcar com o seu dever de contribuir devidamente, justamente para poder cobrar com razão as prestações que o Estado tem que apresentar. Mesmo com as varas especializadas, né, existe uma demanda alta aí de execução fiscal. Qual seria uma saída aí, talvez ampliar um pouco mais essas varas, torná-las um pouco mais afiadas com relação a... Hoje as varas de execuções, elas são... até a notícia que tem, eu cheguei a ser há muitos anos juíza de execução fiscal em São Paulo, na Justiça Federal, mas as varas de execução realmente acabam sendo muito pouco eficientes, primeiro porque o volume de execuções é muito grande, a estrutura não é adequada, a estrutura do judiciário, muitas vezes o exequente, não é? Que pode ser a fazenda pública, são os conselhos profissionais, enfim, os diversos exequentes não se interessam, porque na verdade é um processo que precisa ser tocado pelo credor. Então, se o credor não se interessa, então muitas vezes esses processos só fazem número e quando há a possibilidade de chegar a algum desfecho, aí já não existe mais patrimônio a ser executado, o devedor sumiu. Então, é uma ineficiência muito grande. Realmente, a execução fiscal tem que ser repensada ou com mecanismos administrativos ou com outro tipo de gestão, porque realmente a que existe não funciona bem. Ministra, infelizmente nosso tempo acabou. Já acabou. Muito obrigada pela participação. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada.
E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Envie a sua sugestão para o imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pelo endereço youtube.com/tvajuf ou na página da associação na internet. Obrigada.